Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Albert Martins, da Eletrônica Rodrigues. E o aparelho que eu quero mostrar para vocês hoje é um aparelho inclusive antigo. É um Banda Voxer 4 canais 980, o vulgo tarja preta, vocês podem ver aí. Só que o interessante nesse amplificador, vou mostrar para vocês em seguida. Esse amplificador é um amplificador comum, igual todos os outros bandas, que possui duas fontes. A fonte do lado esquerdo, a fonte do lado direito, elas funcionam independentes, mas depois do diodo, elas são interligadas por baixo dos capacitores. Então, por mais que eu desligue uma fonte, na verdade, se eu desligar essa fonte aqui, o aparelho ainda funciona, porque esse toroide aqui eu tenho o auxiliar. Então, se eu desligar essa aqui, o aparelho não vai funcionar. Aqui eu tenho 4 canais, 2 na parte de cima, 2 na parte de baixo. Nos canais aqui eu tenho MOSFET, que eu não tenho transistores. Os MOSFET que vão aqui é o IRF 540 e o IRF 9540. Aqui eu tenho 2 em paralelo, esses dois aqui, fazendo um canal, né? Aqui eu tenho 2 em paralelo, fazendo outro canal. Como crossover, todo mundo já sabe, isso aqui não é novidade para muita gente. A plaquinha. Então sempre olhando desse lado de cá, o que está escrito para baixo é o que vai corresponder na configuração dos operacionais, e fazendo assim o crossover. Aqui uma chavinha que comuta o estéreo e o mono. O estéreo entra com 2 RCA só no meio. E aqui os potenciômetros de ganho, na verdade de volume, né? Está escrito ganho, mas pela configuração do operacional aqui a gente sabe que é um potenciômetro de volume. Então, qual que é a grande diferença desse aparelho aqui, ó, desse modelo aqui? Muita gente já deve ter percebido que esse amplificador, a fonte dele, utiliza o MOSFET aqui no caso 48, né? O IRF 48, só que eles não vão para o terra. Eles vão para o positivo, ou seja, eles vão ligados no positivo, pulsando positivo no toroide. O toroide vai ligado no terra. Em aparelhos convencionais, o primário do toroide vai ligado no positivo, a outra ponta do primário vai ligado no MOSFET, e o MOSFET vai ligado para o terra. Assim eu estou pulsando o terra no MOSFET. Por que eles mudaram isso aqui? Vou mostrar para vocês aqui agora no quadro. Vamos lá? Bom, esse aqui é um circuito tradicional da fonte de um amplificador, onde o TAP, ou seja, a tomada central do tráfego está ligada no 12 volts e os MOSFETs estão ligados no terra. Aqui no caso é o GND, tá? Que é o negativo da bateria, e aqui também o GND, que é o negativo da bateria. Bom, quando eu tenho um pulso aqui no FET, o FET ele é uma chave, ele vai fechar, ele funciona como uma chave, e eu vou drenar a corrente nesse sentido do tráfego. Ora eu tenho pulso aqui, nesse MOSFET, ora eu tenho pulso aqui. Quando eu tenho pulso nesse MOSFET, eu dreno corrente nesse sentido. Quando eu tenho pulso nesse MOSFET, eu dreno corrente nesse sentido. Então, ora eu tenho corrente nesse sentido, ora eu tenho corrente nesse sentido. Então, sempre eu vou ter mais VCC aqui, menos VCC aqui. Esse é o circuito tradicional de muitos amplificadores. Agora vamos ver um outro circuito já mais sofisticado. Bom, já nesse circuito aqui, não menos complexo do que o de cima, esse circuito aqui tem um diferencial que é o seguinte. Como o circuito anterior, quando eu tenho pulso nesse MOSFET, eu dreno a corrente nesse sentido. Quando eu tenho pulso nesse MOSFET, eu dreno a corrente nesse sentido. Então, ora eu tenho corrente nesse sentido, ora eu tenho corrente nesse sentido. Mas o grande diferencial desse circuito é isso aqui, ó. No circuito anterior, eu tinha a opção de aterrar o negativo do meu diodo, ter uma tomada central para as fontes simétricas, e se ele fosse fonte não simétrica, eu teria a opção de aterrar o meu negativo dos diodos. Então, se aqui gera 50 volts,
50 vezes raiz quadrada de 2, eu tenho 70 volts VCC aqui. Beleza? Só que aqui é o seguinte, nós vamos fazer diferente. Existem algumas fontes que ao invés de aterrar o negativo do diodo, o negativo do diodo vai ligado no positivo da bateria. Então, com o meu MOSFET ainda desligado, vamos desligar ele aqui, não tem tensão aqui. Com o meu MOSFET ainda desligado, em estado off, nota-se que eu tenho 12 volts aqui. Por quê? 12 volts está vindo, passa pelo diodo, tem 12 volts aqui. Quando a fonte funciona, a fonte gera 50 volts. Vezes raiz quadrada de 2, que eu tenho um capacitor aqui. Agora eu tenho 12 mais 70 volts. Aqui eu vou ter 82 volts. Ou seja, 12 volts a mais, só em função de eu ter ligado o negativo do meu diodo aqui no positivo da bateria. Eu não gosto muito desse circuito, porque quando a fonte está desligada, ele tem aqui 12 volts. Então, se a minha saída está em curto, eu tenho drenando, deu 12 volts. Lá na minha saída, vamos supor que aqui eu tenho um MOSFET em curto, né, curto por terra. Vamos fazer uma simbologia aqui. E esse MOSFET está em curto. Ou seja, mesmo com o amplificador desligado, em estado off, eu tenho corrente circulando aqui. A menos que eu desligue a bateria do amplificador, aquele MOSFET vai pegar fogo. Ele vai destruir a placa. Provavelmente ele vai destruir a placa. E o que a banda fez para resolver esse problema? Isso aqui há muito tempo atrás, viu? Isso aqui não é novidade, não. Vou mostrar para vocês aqui um circuito. O que a banda fez para resolver isso aqui? Bom, o que foi que a banda fez nesse circuito aqui que diferenciou do circuito tradicional? Esse circuito aqui, eu gosto de desenhar a bobina secundária na frente do primário para poder entender como é que é o tráfego. Mas aqui eu deixei deslocado, mas entenda que essa bobina está aqui e essa aqui está aqui embaixo. Tá? Só para efeito de analogia. Nota-se primeiro que o primário, essa parte aqui, ó, que é o primário, ela não vai ligada mais no positivo, ela vai ligada agora no negativo. O MOSFET, que era ligado no negativo, agora ele é ligado no 12 volts. Ou seja, o source vai ligado no 12 volts e o dreno ainda vai ligado no trafo. Porém, uma configuração diferente. Antes eu pulsava negativo no toroide. Agora eu estou pulsando positivo no toroide, fazendo a corrente circular nesse sentido. Ora nesse sentido, ora nesse sentido. Então, quando esse FET está fechado, quando eu tenho pulso aqui, esse circuito aqui, ó, o grande segredo para esse FET funcionar, vou explicar mais na frente, é esse circuitinho aqui. Para trás tem uma bobina, tem dois capacitores, o 4427, mas vamos focar aqui no circuito funcionando. Quando esse FET está fechado, eu circulo uma corrente aqui nesse sentido, circulando uma corrente nesse sentido do trafo. Então, ora eu tenho corrente circulando nesse sentido, ora eu tenho corrente circulando nesse sentido. Porém, deixa eu apagar aqui. Concorda comigo que na hora que esse FET está fechado, porque ele é uma chave, ele está fechado. Nesse ponto aqui, eu tenho 12 volts. Concorda comigo? Ele está fechado, ele fechou o 12 volts aqui nessa ponta da bobina, do primário. Então aqui, nesse ponto, eu tenho 12 volts. Então o que a banda fez? Pegou o que seria o tap do trafo e fez isso aqui, ó. Ligou aqui. Então eu só vou ter tensão na parte baixa da bobina para fazer o alto trafo na hora que o meu FET está pulsando. Eu tenho um pulso no FET, vou ter 12 volts aqui e eu vou ter 12 volts do lado de cá. Essa bobina, vamos supor que ela gera 50 volts. 50 vezes raiz de 2, eu tenho 70. Então aqui eu vou ter mais 82 volts. E no lado negativo, mesma coisa.
Isso aqui, ó. Então aqui embaixo eu vou ter menos 82 volts. Por que ela fez isso? Porque no momento que eu desligo a minha fonte, eu não tenho mais pulso na minha fonte. Agora eu não tenho mais 12 volts aqui. Consequentemente eu não tenho esse 12 aqui. E eu não tenho 50 mais, porque minha fonte não está pulsando. Então eu não vou ter tensão nenhuma, tanto num lado quanto no outro. Então a minha saída pode queimar, pode pegar fogo, pode fechar curto, tanto que quiser lá na ponta, que eu não vou ter problema de danificar a saída em função do 12 volts aqui. Agora, como é que eu consigo pulsar o MOSFET, sendo que, para que eu possa pulsar o MOSFET, deixa eu desenhar o MOSFET aqui, desenho bem grosso, né? Para que eu possa pulsar o MOSFET, eu tenho que ter uma diferença de potencial desse ponto aqui para esse aqui. E esse ponto aqui está agora no positivo. Então eu não consigo colocar um 4427 pulsando aqui com referência para o positivo. Então o que a banda fez? Ela criou um circuito onde ela... Deixa eu apagar isso aqui. Onde ela pulsa, tem uma bobina aqui para trás, depois eu falo sobre esse circuito, que ela vai pulsar. Deixa eu desenhar bem aqui. Ela vai pulsar no gate do meu MOSFET com referência para o dreno. Ou seja, a bobina vem no dreno, passa por um resistor, tem um diodo aqui, um diodo Zener, faz parte do circuito, que eu vou gerar pulso aqui no gate com referência para o dreno. É o que hoje acontece hoje, você tem hoje nas fontes funcionada por IGBT, as fontes usinas, as fontes Taramps que funcionam com 4063, ela tem um trafo de pulso. Só que lá são os dois trafos de pulso juntos, com o primário em comum e o 4427 funcionando os dois. Aqui eu tenho uma bobina, vou mostrar lá no circuito, uma bobina funcionando nesse MOSFET e uma outra bobina funcionando nesse MOSFET. Então é por isso que quando você vai dar manutenção nessa fonte, você vai perceber que o MOSFET ele vai ligado para o positivo e não vai ligado no negativo como os convencionais. Há muitos anos a banda já não usa mais esse circuito, esse dispositivo aqui, não sei porque abandonou, deve ser em função da complexidade da construção dele, mas é basicamente isso aí que a banda fez para poder evitar futuros defeitos lá na saída. Eu vou mostrar lá na placa lá agora, essas bobinas, esse circuito e algumas outras coisas aqui. Vamos lá? Bom, estamos aqui agora na banda novamente, porém agora mais de perto. Vamos analisar alguns circuitos aqui responsáveis por fazer essa mágica, vamos dizer assim, na fonte. Lembra que eu falei do circuito? Que era responsável por fechamento do FET, sem provocar queima, essa bagunça toda? Pois é, esse circuitinho aqui, ó. Lembra da bobina que eu falei? Que tinha uma bobina para esses MOSFET aqui. E essa bobina aqui para esses MOSFET. Eu não tenho um esquema desse amplificador, mas eu levantei o esquema desse amplificador aqui. Eu fui medindo continuidade entre os componentes. E levantei esse esquema aqui, ó. Mais ou menos assim. Aqui está o 4427. Vendo? As duas bobinas. Essa aqui e essa aqui. Esse circuitinho aqui, ó. Responsável por fazer um acoplamento dessa bobina. E o secundário dessa bobina fazendo o pulso, fazendo gerar o pulso no MOSFET com referência pro dreno. Vamos isolar um circuito aqui, ó. Vamos analisar esse circuito aqui, esse diodo, esses dois capacitores, essa bobina e o 4427. Mais ou menos assim. Quando eu tenho pulso alto aqui no pino 5 do 4427, eu tenho pulso alto aqui. Aqui eu tenho 6 volts,
os dois capacitores em série. Aqui eu tenho 6 volts, vamos colocar que essa fonte tenha 12, esse diodo seja um diodo perfeito. Aqui eu tenho 6 volts, então aqui eu tenho 12 volts. Se eu tenho 12 volts aqui, eu tenho 6 aqui, eu tenho uma diferença de potencial de 6 volts. Então eu dreno corrente nesse sentido. Aqui eu dreno no sentido contrário. Uma vez que eu tenho 12 volts aqui, eu vou ter pulso alto, nível lógico alto aqui. Beleza? Na hora que eu tenho 0 volt aqui, eu tenho 0 volt aqui, aqui eu continuo tendo 6. Se eu tenho 6 volts aqui e tenho 0 aqui, agora circula a corrente daqui para cá. Aqui o sentido contrário. E agora eu tenho um pulso invertido aqui, fazendo com que o MOSFET ele se abra. Eu tenho 0 volt aqui, eu tenho a tensão aqui embaixo. Então tem um 0 volt aqui fazendo com que o MOSFET ele se abra. Então, que é a hora de fechar é o MOSFET de baixo. Evitar que os MOSFETs se fechem de forma simultânea. Então tá aí mais ou menos aí por alto o circuitinho que faz essa mágica na fonte. Voltando aqui para a placa. Aqui está o secundário, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui embaixo, tá vendo? Os dois secundários. O tap desse secundário tá ligado aqui, ó. Quer ver? Por baixo da placa, tá vendo? Aqui seria o tap dele. Se eu cortar esse fio que tá dobrado aí, ó, eu vou isolar o secundário aqui do meu circuito. E aqui mesma coisa. Aqui não dá pra ver. Uma outra coisa interessante nesse circuito é essa bobina. Essa bobina é uma proteção de fonte que mede o equilíbrio entre esses dois circuitos. Se algum deles parar ou não pulsar, ela arma proteção, protegendo assim o circuito da fonte. Bom, basicamente é isso aí, tá? Se você gostou dessa dica, dessa demonstração dessa fonte, te convido a estar se inscrevendo no nosso canal. Te convido também a estar curtindo esse vídeo. E se inscreva no canal aí para estar recebendo aí mais novidades iguais a essa aí, tá bom? É isso aí, até mais, até o próximo vídeo.